Olá pessoal, vamos para mais uma aula do Ensino Remoto 2020, aula sobre triângulo, né? Então, inicialmente, vamos colocar para vocês a definição de triângulo. Então, definimos triângulo como todo polígono de três lados, né? Então, o triângulo é um polígono que vai possuir três lados. Então, aqui a gente tem um desenho, né? Mostrando aqui um triângulo. Eu tenho aqui, ó, o lado AB, o lado BC e o lado AC, tá? Esses lados eles são formados por segmentos, né, consecutivos aqui. O A aqui é o vértice, né? Ó, vértice. B também é vértice e C é vértice. Então no triângulo aqui nós vamos ter três vértices: A, B e C. No triângulo também nós temos o que a gente chama de ângulos internos do triângulo. Então aqui eu tenho o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Nessa lâmina, vocês podem perceber aqui algumas aplicações, né, que nós temos dos triângulos, principalmente na construção. Essa ponte aqui, uma ponte com esteios em formato de triângulos, ela está localizada na cidade de Natal, né, no Rio Grande do Norte. Então vocês percebem aqui, ó, que esses cabos aqui são justamente montados na forma triangular para tornar isso aqui mais rígido, ou seja, essa estrutura mais rígida, mais resistente. O triângulo, pessoal, ele é o único polígono rígido. Isso significa que uma vez definidos os lados de um triângulo, não é possível você deformá-lo, diferentemente dos outros polígonos, né? Por isso que o triângulo ele tem uma larga aplicação. Ó, a construção aqui de uma bicicleta. Por que o quadro aqui da bicicleta ele tem esse formato triangular? Justamente para manter isso aqui uma estrutura mais rígida, né? Mais resistente. O suporte para telhados de casas, né? Eles têm esse formato, né? Utilizando aqui o triângulo, justamente para tornar isso aqui mais rígido. Aqui você vê um suporte também de balanço, onde se utiliza aqui o formato do triângulo, né, para manter essa rigidez. Se a gente coloca, se você tiver três segmentos quaisquer, eles sempre vão formar um triângulo. Se você pegar três segmentos quaisquer, você vai sempre formar um triângulo? A resposta é não. Por quê? Num triângulo, gente, para que seja um triângulo, cada lado ele tem que ter a medida menor do que a soma da medida dos outros dois lados. Olha, se vocês observarem nessa figura, vocês têm três segmentos. Olha, um de 3 centímetros, outro de 6 centímetros e um de 10 centímetros. Quando a gente vai montar esses três segmentos, perceba que a gente não consegue formar um triângulo. Por quê? Porque nós vamos ter essa medida aqui, 10 centímetros, né, que é um dos segmentos. Essa medida de 10 centímetros, ela é maior do que a soma desses outros dois. Então, quando eu pego 3 mais 6, dá 9. Então, 10 vai ser maior do que a soma dos outros dois. O que a desigualdade triangular diz, né, é que cada lado tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Ok? Vamos trabalhar aqui um exercíciozinho referente a essa questão. Diga se é possível construir um triângulo com lados cujas medidas são essas, tá? Então, na letra A aqui nós temos, ó, uma medida é 8, a outra 6, a outra 5. Então, vamos verificar. 8 é menor do que 6 mais 5? Sim. 6 é menor do que 8 mais 5? Sim. 5 é menor do que 8 mais 6? Sim. Então, aí satisfaz, né, a condição da desigualdade no triângulo. Então, aí nós vamos ter que, é possível sim formar um triângulo com essas medidas. Vamos para a letra B. Você tem três segmentos, dois de 10 centímetros e um de 8 centímetros. Será que é possível a gente construir um triângulo com esses lados? Vamos verificar. 10 é menor do que 10 mais 8? Sim, né? Porque 10 mais 8 dá 18. Aí, 10 é menor do que 10 mais 8? Sim. 8 é menor do que 10 mais 10? Sim. Então, aí, novamente, nós temos um caso em que é possível se construir um triângulo com esses lados aí. Vamos para a letra C. Eu tenho aqui um lado 5, o outro 2 e o outro 3. Esse lado 5, ele é menor do que a soma desses dois?
2 mais 3? Não, gente. 2 mais 3 dá igual a 5, então vai ficar igual a esse. Então aí fura a questão da condição, né, da existência do triângulo. Então, não. Aqui nesse outro exemplo, você tem 5,4, 1 e 3,5, né? Então, 5,4, né? 5 inteiro e 4 décimos é menor do que a soma de 1 mais 3,5? Não. Né? Essa medida aqui vai ser maior do que a soma desses outros dois. Portanto, nós não podemos formar um triângulo aí. Nesse último caso aqui, eu tenho 6,5, 4,5 e 5. Se eu pegar 6,5, 6,5 é menor do que essa soma, 4,5 mais 5? Sim, né? 4,5 é menor do que 6,5 mais 5? Sim. 5 é menor do que 6,5 mais 4,5? Sim. Então aí nós vamos ter mais um caso em que é possível você construir um triângulo com os lados sendo essas medidas. Agora vamos adiante e aqui vamos mostrar a classificação dos triângulos, porque os triângulos eles são classificados em dois grupos. Nós temos os triângulos que são classificados de acordo com a medida dos seus lados. Nós vamos ter três tipos de triângulos, né? O triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. E vamos ter também a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos internos, quanto à medida dos seus ângulos internos. Aí nós vamos ter também três tipos de triângulo: o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Então passemos a essa classificação, tá? Então aqui, esse primeiro, nesse caso nós temos, ó, o lado AB é igual ao lado AC e é igual ao lado BC, ou seja, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então quando acontece isso, gente, o triângulo é chamado de equilátero. Essa palavra equi quer dizer equivalente, igual, né? Látero vem de lado, né? Então quando ele tem os três lados iguais, ele é chamado de equilátero. Quando o triângulo ele tem dois lados iguais, que é o caso aqui, ó, o PQ igual ao PR, né? E diferente do QR, nesse caso nós vamos ter um triângulo do tipo isósceles. E o terceiro tipo de triângulo é o triângulo chamado de escaleno. Nós temos aqui, ó, LM, LN, né? E diferente de LM, diferente de LN e diferente de MN. Então, os três lados têm medidas diferentes. Então, nesse caso, a gente vai classificar como triângulo escaleno. A segunda classificação, gente, é com relação aos ângulos internos do triângulo. Então, a gente apresenta para vocês aqui o primeiro triângulo, que é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que vai possuir um ângulo reto. Ó, esse aqui é o desenho do triângulo retângulo. O ângulo reto é esse aqui. É um ângulo de 90 graus. Ele vai ter os dois dos seus lados, né? Formando justamente esse ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo, ele é um triângulo muito famoso dentro da geometria, né? A gente vai estudar mais adiante um teorema que é chamado de Teorema de Pitágoras. E esse teorema, ele vale justamente para o triângulo retângulo, tá? E aí, quando a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras, esses lados do triângulo, eles têm nomes especiais, tá? Olha, esse maior lado, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, né, que formam o ângulo reto, são chamados de catetos, tá? Vamos agora para o segundo tipo de triângulo, é o chamado triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo, pessoal? É aquele que possui um ângulo obtuso, gente, um ângulo que é maior do que 90. Ó, como vocês podem ver aqui no desenho, essa abertura aqui, ela é uma abertura maior do que 90. Então esse triângulo ele vai ser classificado como triângulo obtusângulo. O outro triângulo é o triângulo acutângulo. É aquele que possui três ângulos agudos. Esses três ângulos internos dele são menores do que 90 graus, tá? Resumindo aqui, a gente traz esse quadro para vocês, ó. A classificação quanto às medidas dos lados, ele pode ser equilátero, quando tem os três lados com a mesma medida,
Isósceles tem dois lados de mesma medida, diferente do terceiro. E o escaleno ele tem os três lados com medidas diferentes. E aqui é a classificação com relação à medida dos ângulos internos. Nós temos o triângulo acutângulo, é quando os ângulos internos eles são agudos, ou seja, menores do que 90. Retângulo é quando o ângulo, né, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E obtusângulo é quando ele vai apresentar um ângulo obtuso, que é esse aqui, né, maior do que 90 graus. Agora vamos para a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Olha, pessoal, a gente vai fazer aqui uma construção. Seria interessante que você fizesse isso na sua casa, né? Ó, a gente tem aqui o triângulo ABC, tá? Ó, o triângulo ABC. A gente desenhou esse triângulo, pintou os ângulos dele com cores diferentes, ó, o lilás aqui, o verde e o laranja. Então tá aqui essa mesma figura, figura 1. Agora vamos fazer o seguinte, essa linha tracejada, você marca aí no seu papel que você vai desenhar, aí nós vamos cortar aqui com a tesoura, tá? Vamos cortar nesse formato aqui, onde passa essa linha tracejada. Depois vamos pegar essas partes que nós cortamos e vamos uni-las. Ó, vamos aqui fazer a junção delas. E aí quando a gente faz a junção, o que é que a gente observa? Nós observamos que a gente formou aqui um ângulo de meia volta. Vocês já conhecem esse ângulo, né? Um ângulo de 180 graus. Aí qual é a conclusão que nós chegamos com base nesse experimento? A conclusão é que quando eu pegar esses três ângulos internos do triângulo e somar, essa soma vai dar igual a quanto? A 180. Então surge aí a teoria, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá? Vamos aqui resolver algumas questões relacionadas a essa teoria. Eu tenho aqui esses três ângulos internos do triângulo. Um é 62, o outro é 74 e o outro ele chamou de x. Aí ele quer que a gente calcule esse ângulo x aqui. Bem, pessoal, a gente viu aí na teoria que quando eu somar os três, olha, quando eu somar os três, dá 180. Mas vamos fazer assim, vamos pensar assim. Pegue esses dois, 62 e 74, e some-os. Quanto dá? 62 mais 74. Vai dar 136, né? Agora, pegue 180 e subtrai 136. Ó, quando eu somei 62 mais 74, deu 136. Agora eu pego 180 menos 136. Isso aí vai dar igual a quanto? A 44. Ok?